Queridos irmãos e alunos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos reunidos para mais um vídeo aula, Os Perigos de uma Pregação Não Bíblica. Sejam todos bem-vindos para a glória de Deus. Neste vídeo aula, vamos dar continuidade ao assunto muito importante sobre o discipulado, lembrando a vocês que domingo, dia 26 de fevereiro, estará sendo um encerramento da nossa série Os Perigos de uma Pregação Não Bíblica. E com a graça de Deus, em breve, estaremos iniciando uma nova série com um tema muito importante que será uma bênção para o seu crescimento bíblico e teológico. Lembrando a você, se inscreva no canal, compartilhe com mais alguém. Para este vídeo, faça as anotações. Os vídeos são vídeos curtos, não são vídeos muito longos. Estamos tratando de uma maneira bíblica, teológica, simples, para que você possa compreender e possa levar este conteúdo para mais pessoas, para a glória do nosso Senhor. Dando continuidade ao nosso tema de grande importância, as principais barreiras para a prática do discipulado eficaz, nós vamos compreender que muitos não valorizam o discipulado. Hoje muitos tratam o discipulado de uma maneira errada, de uma maneira totalmente fora dos princípios bíblicos e teológicos. Temos que entender, queridos irmãos e alunos, que o conhecimento teológico é muito importante. A palavra de Deus precisa sim ser pregada, ser ensinada da maneira exata para as pessoas. O discipulado sem a exposição bíblica, o discipulado sem estar firmado na palavra de Deus, não é um discipulado. Todo discipulado precisa estar conforme a Sagrada Escritura. E temos que sempre levar em mente um assunto muito importante, que aqueles que buscam crescer em Deus, aqueles que buscam ter comunhão com Deus, precisam honrar a palavra. Honrar a palavra é ter uma comunhão verdadeira com a Sagrada Escritura. O homem só pode crescer em conhecimento quando a palavra de Deus ela está encarnada dentro do homem, reinando o coração, reinando dentro do coração do homem, reinando na mente do homem, na alma do homem. A palavra de Deus ela nos leva a ter uma comunhão verdadeira com Cristo. Através da oração, através do ensinamento, nós iremos a cada dia desenvolver, crescer corretamente para a glória de Deus. Muitos não se preocupam. Hoje, quando fala de discipulado, para muitos não se preocupam com esse tema. Não se preocupam em discipular pessoas através da Sagrada Escritura. Mas lembrando a vocês, se não houver o ensinamento, se não houver um discipulado verdadeiro, como que as pessoas vão conhecer a verdade? É a verdade que salva, é a verdade que liberta, é a verdade que transforma. Por isso a importância, queridos alunos e irmãos, da exposição correta das Sagradas Escrituras. Muitos líderes não demonstram um real interesse por esse assunto. Muitos agem dessa forma talvez por entender que o assunto não deve ser tratado como prioridade, ou então porque não receberam treinamento bíblico, teológico, ministerial suficiente. Muitos hoje não levam em conta. Hoje muitos não querem aprender este tema, mas vamos observar algo muito importante, ou porque muitos não receberam um treinamento bíblico, teológico, ministerial suficiente. A princípio que há muitos líderes que têm um bom entendimento teológico, têm um conhecimento para poder ensinar as pessoas da maneira exata, mas muitos não têm uma formação teológica. Mas nós vamos observar aqui que aquele que busca, encontra.
Aquele que busca, ele acha. Aquele que bate, a porta se abre. Então temos que entender que ficar de braços cruzados não leva o homem a lugar nenhum. Então, por isso que é importante buscar o conhecimento teológico para que possa ensinar as pessoas. É possível, sim, ser um cristão bíblico e inteligente, queridos alunos. Só basta ir atrás. Há pessoas que dizem, eu não tenho capacidade. Não, você tem capacidade. Depende de você se levantar, tomar uma posição. Hoje muitos querem ser pregadores. Muitos querem ser grandes ensinadores, mas ficam de braços cruzados, não correm atrás, não vão atrás, não se preocupam em fazer, em estudar, em pedir auxílio para o pastor. Pastor, me ajuda nesse assunto, eu quero conhecer a palavra de Deus. Não é vergonha você chegar na sua liderança, pedir auxílio para o seu líder. Temos que entender que aquele que é humilde para conversar, aquele que é humilde para pedir instrução, isso é muito importante. O discipulado também faz parte disso. Crescer em conhecimento, crescer em graça, pedir ajuda para estudar a Sagrada Escritura, isso é muito maravilhoso, porque nós precisamos uns dos outros para crescer, para viver uma vida verdadeira na presença de Cristo. Esta realidade precisa e pode ser mudada. Uma liderança consciente da importância dessa tarefa e com as ferramentas adequadas fará a diferença neste ministério tão necessário e insubstituível para a promoção do crescimento saudável da Igreja de Cristo. Então, aqueles que buscam, aqueles que correm atrás, essa realidade pode mudar. Ele pode ajudar outras pessoas a caminhar e a viver uma vida transformada. A igreja, ela cresce saudável quando há o interesse, quando há a vontade de ajudar as pessoas. Esse ministério é muito importante. O discipulado é fundamental. Se todos se preocupassem com esse ministério do discipulado, infelizmente, há muitas igrejas bagunçadas, desequilibradas. Sim, queridos irmãos e alunos, porque vivem da maneira que quer. A palavra não é pregada, não há ensinamento, não há doutrina, não há um interesse pelas Escrituras. A igreja só é igreja quando a palavra de Deus está sendo pregada, ensinada e praticada corretamente. Temos que observar algo muito importante, queridos irmãos e alunos. Muitos crentes mais antigos na fé pensam que já é o bastante o novo decidido participar dos cultos. Para um grande número de membros antigos da igreja, uma ação mais direta e proativa de discipulado é desnecessária, porque em sua forma de ver os novos na fé só necessitariam de uma boa frequência aos cultos regulares da igreja. Assim sendo, outras ações de discipulado seriam desnecessárias. Porém, é preciso lembrar que os tempos mudaram e as pressões que sobrevêm aos novos na fé nos dias atuais são incomparavelmente maiores e mais mortíferas do que qualquer outra geração da história da igreja. Vivemos em tempos difíceis, sobrecarregados de enganos no campo espiritual, de ventos de doutrinas antibíblicas, de modismos prejudiciais ao crescimento na fé, dentre várias outras circunstâncias negativas que a igreja precisa enfrentar. E como que a igreja, professor Gabriel, vai enfrentar esses obstáculos através da palavra de Deus? Aquele que se converteu a Cristo precisa de ajuda, precisa ser instruído, precisa conhecer a palavra de Deus, porque há muita heresia,
há muito engano, há muita falsa doutrina, mensagens antibíblicas que estão dominando muitos púlpitos. E o novo convertido, quando ele não tem uma mente bíblica, ele corre um grande risco de sofrer uma morte espiritual, porque a falsa doutrina é como uma bomba, ela destrói, ela traz uma explosão. A falsa doutrina, um ensinamento falso é um veneno que contamina a igreja. Então, é preciso que a palavra de Deus seja pregada. Não há como um cristão salvo em Cristo viver segundo os padrões do mundo. Quem é salvo se comporta como salvo. Quem é salvo vive como salvo. Quem é salvo tem um caráter de salvo, fala como salvo, vive como salvo. Ele tem um caráter verdadeiro. Então, para a igreja enfrentar o falso ensino, as heresias, é preciso estar fortalecida pela palavra de Deus. Lembrando a vocês, queridos irmãos, que aqueles que se converteram a Cristo precisam de ajuda. Não é somente estarem ali no culto sentados e vão embora. Não. Eles precisam ser discipulados. Eles precisam conhecer a Sagrada Escritura. Eles precisam ter uma fé sólida para enfrentar os falsos ensinos que vêm. Mas aqueles que não têm uma mente bíblica caem no engano, caem no falso ensino. Então, é preciso que a igreja mantenha um caráter verdadeiro, uma postura sincera para ajudar as pessoas. Há muitos pregadores mentirosos, antibíblicos, porque uma falsa pregação, ela mata, ela destrói. Uma falsa pregação é um veneno. Então lembre-se, para que a igreja cresça saudável, é preciso que a palavra de Deus seja pregada. A falta de treinamento para a formação básica de discipuladores. Essa tem sido uma lamentável realidade em muitas de nossas igrejas. Muitos obreiros imaginam que o seu trabalho resume-se em dirigir alguns cultos, promover alguns eventos, coordenar algumas reuniões, pregar algumas vezes e empreender a construção de alguns templos, casas ou departamentos. No entanto, a tarefa principal de um pastor de almas, de acordo com o Novo Testamento, é alimentar os crentes com a palavra de Deus e treiná-los para que aprendam a alimentar-se por si mesmos, isso é, com suas próprias mãos, e estejam preparados para contribuírem com o discipulado de novos seguidores de Jesus Cristo. O imperativo bíblico é: façam discípulos, que façam outros discípulos, que façam outros. O conteúdo que nós temos que observar é muito importante aqui. Nós temos, queridos irmãos e alunos, que valorizar a palavra de Deus. A tarefa de um pastor de almas é alimentar os crentes com a palavra de Deus. Obreiros, pregue a palavra, alimente os novos convertidos. Não é apenas dirigir cultos, dirigir eventos, é alimentar as pessoas com a Bíblia, com a palavra. Porque há muitos falsos pregadores, há muitos falsos ensinos. Então a igreja precisa conhecer a palavra a cada dia para levar o alimento sólido para as pessoas. Quero que você compreenda, seja um cristão fortalecido, cheio da palavra de Deus, que ama a palavra de Deus e que anda segundo a direção do Senhor. Estamos terminando mais um vídeo aula. Com a graça de Deus, temos novos conteúdos ainda para aprender. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Cristo resplandeça sobre você a sua graça. Vamos orar neste momento. Pai, queremos te agradecer por mais um vídeo aula. Abençoe a cada aluno, estenda suas mãos poderosas, guiando a cada um na verdade do teu divino Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e grande a tua misericórdia. Deus te abençoe, a paz do Senhor, e até o próximo vídeo aula, querendo Deus.